Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Corinthians e Flamengo venceram ontem na Libertadores da América. O São Paulo avançou na Copa do Brasil. O Galo, mesmo jogando em casa, precisou dos pênaltis para eliminar o Figueirense também na Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. Muito bom dia para você que é apaixonado por esportes. Hoje, dia 15 de março de 2018, está começando mais uma edição do Breakfast News e ufa! Finalmente o futebol brasileiro emplacou ontem 2 vitórias na Libertadores da América, né? Uma de virada, a do Flamengo lá contra o Emelec em Quito, e o Corinthians fazendo a lição de casa em Itaquera diante do Deportivo Lara. O bom dia inicial de José Roberto Lux. Tudo bem, Zé Boquinha? Tudo bem, Carlosinho, bom dia para você, boas vitórias, somente do Flamengo, né, fora de casa, de virada. Mas antes disso eu queria prestar uma homenagem aqui a um contemporâneo meu, não diria que éramos grandes amigos, mas nos conhecíamos bem e toda vez que eu conversava com ele, a gente via nele um cara de muito caráter, de muita inteligência, que foi o Bebeto de Freitas, né, uma morte inesperada. E a gente do esporte sente muito quando um cara importante como esse na vida, principalmente do voleibol, né? Foi o cara que começou a fazer o voleibol brasileiro grande como é até hoje, medalha de prata em 84. Então eu queria render minhas homenagens e meus pêsames à família do Bebeto, que foi um grande esportista, um cara que lutou para fazer o Brasil melhor esportivamente. Foi pro futebol também, foi presidente do Botafogo. Enfim, um cara esportista nato que morre prematuramente, né? Uma coisa inesperada. E num momento de festa, né, Zé? Era um momento festivo lá na cidade do Galo, lançamento do time de futebol americano, né? Realmente, ele tinha acabado de dar uma entrevista coletiva, ou seja, foi realmente muito triste, né? E foi aquele infarto fulminante, aquele que infelizmente não tem o que fazer, né? Quando vem e acaba levando a pessoa, e foi o que aconteceu com o Bebeto. Eu não tive assim uma convivência muito próxima com ele, mas as poucas vezes que tive que entrevistá-lo nos meus tempos de repórter, ele sempre foi muito cordial, muito atencioso, era um homem muito inteligente. Eu transmiti vários jogos do vôlei, do Campeonato Italiano de Vôlei, na época da ESPN, o Bebeto trabalhando no vôlei italiano, né? E então realmente a gente fica muito, independentemente da gente conhecer ou não pessoalmente, é uma perda muito sentida para o esporte brasileiro. Bom, Zé, agora ontem foi aquele dia assim, né? De tarde a gente assiste e faz o plantão da Champions com um jogo espetacular entre Barcelona e Chelsea. E aí à noite a gente acompanha o futebol brasileiro, né? Faz parte. Claro que o dinheiro está na Europa, os principais jogadores estão lá. E olha, até que a noite não foi tão mal, não. O Corinthians apresentou um futebol razoável e o Flamengo, na minha opinião, jogou bem ontem contra o Emelec. Assim, não é aquele bem de encher os olhos e dar um baile no Emelec, mas foi um time bem consciente, muito bem armado ontem pelo Carpegiani. O menino Vinícius Júnior também brilhou, né? Fez 2 gols e quase marca mais um. Realmente foi uma noite bem legal. O Brasil, que só havia conquistado uma vitória até agora na Libertadores, até então, né? Na Libertadores com o Palmeiras lá em Barranquilha, e ontem Corinthians e Flamengo venceram. Vamos começar então com o Mengão, né? Foi uma vitória realmente muito bonita. O Emelec estava há 17 jogos invicto lá na sua casa, né, em Quito. E o Flamengo foi lá e derrubou. E o Carpegiani destacou qual foi o ponto principal da sua equipe ontem nessa vitória. Foi uma equipe madura, uma equipe competitiva, enfrentando uma equipe há muito tempo invicta, tá?
e uma equipe que é decantada pelos equatorianos como a melhor de todos os tempos, não digo, mas é uma grande equipe que vem já com os melhores jogadores ultimamente. Nós enfrentamos isso, todas essas adversidades, ganhamos e convencemos. Qualquer resultado hoje que não fosse a vitória seria uma, não digo injustiça, porque não existe justiça no futebol, mas eu digo que nós sentiríamos bastante, porque nós jogamos para vencer o jogo. E jogou mesmo, né, Zé? E o Carpegiani falou uma coisa, a primeira frase dele para mim foi marcante, foi uma equipe madura. E foi mesmo, que você tomar um gol, um estádio lotado, um caldeirão, né, aquele estádio que a torcida fica próxima ali dos jogadores e tal, e depois você ir lá e virar contra um time que estava tanto tempo invicto, foi uma vitória muito boa do Flamengo, hein, Zé Boquinha? É inesperada para um time que não vinha mostrando muita alma, né, esse time do Flamengo. Nós comentávamos que não era muito a cara do Flamengo, esse elenco. É um time que pouco fazia, ganhar ou perder, o time jogava, eu até falei, o time que está batendo o cartão de ponto antes de começar o jogo e depois indo embora para casa. Mas ontem surpreendeu jogando uma partida redondíssima, jogando muito bem. E esse menino Vinícius Júnior realmente vai para Madrid, vai para o Real e vai jogar, viu? O moleque tem futuro. Dá uma maneirada na cabeça dele para ele não fazer mais as bobagens que ele andava fazendo. É verdade. Aí sim. E para o Flamengo importantíssima essa vitória, porque recupera aquele empate desastroso que teve, né? Contra o River Plate em casa. Sem dúvida. E os dois gols do Vinícius foram bonitos, né? Mas o primeiro, dois cortes, né? Nos jogadores de defesa do Emelec, o chute, aí a bola ainda dizia no zagueiro e entra no alto, e no segundo ele tabela e coloca com muita categoria no canto direito do goleiro. Realmente foi uma noite muito legal do Flamengo, do Vinícius Júnior. E quando a fase começa a melhorar, dá tudo certo, né? O Guerreiro já reativou o seu contrato com o Flamengo, volta aos treinos terça-feira que vem, né? E em abril estará liberado para jogar. Então, aos poucos, o Flamengo vai se ajeitando. Você acredita que o Flamengo seja, não estou dizendo favorito, mas seja candidato a título na Libertadores esse ano, Zé? Ainda é muito cedo para falar, né? A primeira grande partida do Flamengo no ano, né? Até agora o Flamengo vinha jogando para o gasto. Com o Guerreiro o time fica muito mais forte. O Guerreiro é um cara que sabe jogar, sabe fazer o trabalho dele muito bem. E foi decisivo no Corinthians, foi um jogador importantíssimo. E no Flamengo teve bons e maus momentos. Vamos ver como é que ele volta depois dessa suspensão, né? Uma suspensão de doping, enfim, dá uma quebrada no cara, no ânimo do jogador, e depende dele se recuperar. Vai acrescentar muito e vai tornar o Flamengo muito mais forte e mais competitivo, além do que disse o nosso querido Paulo César Carpegiani, que é a cara do Ronald de Golias, né? Impressionante. E o Flamengo só não ganhou de 3 porque o ceifador perdeu um gol inacreditável, dentro da pequena área, ele, o goleiro, aquela bola que vem assim, né, pro atacante, de frente pro gol, que é só ele desviar de cabeça, ele conseguiu mandar por cima, seria o terceiro gol, mas tudo bem, valeu, o Flamengo conquistou uma vitória importante. Já o Corinthians, né, o seu estilo, né, com aquele sofrimento, quando pega uma equipe retrancada, os caras vêm aqui, fazem aquelas famosas 2 linhas de 4, que o Zé Boquinha tanto gosta de analisar, né, Zé? Linha de 4, linha de 5, e aí foi aquele sofrimento até o Emerson Sheik fazer um gol de cabeça. Ele começou a jogada, né, rolou pro Romero, o Romero fez um cruzamento assim primoroso, e o Sheik contou com mais um detalhe ontem. Como choveu muito em Itaquera, quando ele o gramado molhado, ele cabeceia para o chão, aí a bola quica e pega mais velocidade e não dá para o goleiro, entra no canto esquerdo. E o segundo gol aí foi uma coisa assim meio de sorte do Rodriguinho, né? Ele foi cruzar, o zagueirão enfiou o pé na bola e matou o goleiro, desviou, acabou fazendo um gol contra. Mas tá bom, né, Zé? 2-0, eu vou colocar aqui o que o Carille falou primeiro. Eu tenho aqui uma fala do Carille e uma do Sheik, aí o Zé Boquinha já analisa de uma vez só o Corinthians. E o Carille falou exatamente da importância de ter um cara experiente, né, como o Sheik, numa competição como a Libertadores.
Quando você falou de Sheik, quando você falou de Ralph, eu já falei isso em algumas coletivas, a gente precisava encorpar mais o nosso time, né? Ter mais respeito, assim, você colocar um Emerson, campeão da Libertadores, campeão do mundo, um Ralph, é um outro peso. E nesses momentos, isso faz parte, então desde o momento que começou a falar desses dois jogadores, a gente já acelerou para que acertasse mesmo, né? Por conta disso, né? No ano passado, acho que já faltou isso no momento que a gente não conseguia os resultados, né? O Jô trouxe um pouquinho essa responsabilidade para ele, né? Que ele foi fundamental e importante, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Então a gente está muito feliz e sabe que ele pode melhorar e está treinando muito. O Emerson está treinando muito para que melhore a cada dia, para que possa nos ajudar cada vez mais. É isso mesmo, Zé. Com Sheik, com Ralph, o time dá uma encorpada, embora fisicamente esses jogadores não tenham mais aquele vigor de antigamente? Sem dúvida, sem dúvida. O Carille tá muito certo com isso aí. São jogadores que já disputaram, foram campeões de Libertadores, sabem como é que é jogar uma Libertadores e impõem um ritmo de jogo que o Corinthians não estava tendo, né? Impõe uma maneira de jogar mais forte e o Sheik vai decidindo, né? O Sheik, na idade dele, é um cara que veste a camisa do Corinthians, parece que muda, né? O cara remoça, é aquela coisa a mais que você tira lá de dentro quando você gosta de fazer alguma coisa, né? Nada melhor na vida pro Emerson do que jogar no Corinthians. Agora, o segundo gol do Corinthians não foi de chuteira, não. Bateu na canela do cara. Deu uma canelada na bola. Quase fraturou a fíbula. Meu Deus do céu, que coisa feia. E a outra coisa é essa história de duas linhas de quatro. Os nossos técnicos têm que parar com aquela maneira e falar, não, os caras vieram aqui fechado. Mas vai ser assim a vida inteira, pô. Será que eles não entendem, pô? É verdade. O cara vem jogar no Itaquerão, um time médio, de médio para baixo. Vai jogar no 4-2-4, que nem na era de 1960, né? Não vai, né? O cara vai jogar com 10 atrás e tentar uma bola parada, tentar um contra-ataque. Isso não adianta falar, você tem que se preparar para isso. E o Cuca, por exemplo, jogava com o Cuca-Bola, era cruzamento para área, cruzamento para área, cruzamento para área o jogo inteiro, até dar dor de cabeça no zagueiro e não falhar numa dela para o time dele fazer o gol. Era uma maneira de encarar isso. Muricy usou isso muito tempo. Então é arrumar uma fórmula que você possa chegar mais, chutar mais de fora. Aliás, você me lembrou isso outro dia no programa, que o jogador brasileiro não gosta de chutar de fora, parece praga isso, né? Você vê Champions League, você vê cada cacetada de fora da área, não importa se vai fazer gol ou não se vai fazer gol, você começa a chutar de fora da área, se abre a defesa, os zagueiros têm que sair um pouco mais para marcar quem está chutando de fora da área, para não ter problema. Então são formas de jogar que os técnicos brasileiros precisam começar a inventar ou a mudar e não ficar naquela história de toca para cá, toca para lá, toca para cá, toca para lá. É justamente essa diferença fundamental quando você vê Champions League, quando você vê campeonato, principalmente inglês, todo mundo joga para frente. O cara toca e sai e vai receber na frente, não tem jogo para trás. Dificilmente você vê o cara ficar tocando muito de lado. Então isso chama-se volume de jogo. E quem tem volume de jogo, se não der azar de perder uma bola no meio de campo e tomar um contra-ataque, como aconteceu ontem com o Chelsea, você está sempre na área adversária, você está sempre preocupando o adversário, não deixa o adversário respirar. Eu acho que é por aí, né, Lima? Sem dúvida, concordo com você. E o Sheik também falou, né, dessa sua volta, mais um gol com a camisa do Corinthians. Vamos ouvir, Emerson Sheik. Nesse retorno agora eu ouvi muitas coisas, né? Mas eu tinha a aprovação do Fábio, a aprovação da diretoria e parte dos jogadores. O que faltava mesmo era se dedicar aos treinamentos, uma vez que eu fiquei um período longo sem jogar, né? E extremamente feliz porque eu tenho treinado pra caramba, tenho consciência da minha idade, tenho consciência que é um grupo qualificado, os treinos são treinos competitivos, né? Onde todo mundo quer e pode jogar, tem condições de jogar, então eu fico feliz de dar a minha parcela, feliz pelo gol também, mas vale lembrar que
que tem mais 20 ou 30 atletas que podem entrar também e que podem colaborar. Tá bem consciente o Sheik, né, Zé? Também 39 anos, né? Se o cara não tiver consciência agora, vai ter quando, né? Quando que ele vai ter, né? Agora, 20 ou 30 jogadores para entrar, eu vou te contar. Exagerou um pouquinho, né? Haja espaço nesse vestiário aí para trocar de roupa. Né? É verdade. Mas é um jogador que se identifica, né? É um jogador interessante, o Sheik, como o Ralf, né? Ralf foi ídolo no Corinthians e volta com essa condição. Então, realmente, importante a presença desses jogadores, né? Até para os jogadores mais novos se coçarem, né? Porque quando você é novo e tem um monte de jogador novo, você fica meio irresponsável no meio. Agora, quando você é novo e do lado você tem um Ralf, você olha para ele e fala, deixa eu correr, senão esse cara é capaz de me dar um bico aqui, né? Se esse tiozinho aí... de histórias do Santos, de jogos que eu vi do Santos, começo do Pelé, começo do Edu, que os caras ainda eram moleque, caía no chão. Eu lembro um jogo no Pacaembu que o Zito foi no Pelé, deu um cutucão no bumbum do Pelé, dizendo, nego, ou você vai jogar ou vai ficar brincando de jogar aí? Vamos jogar que o jogo tá difícil. Lembro uma vez que ele fez isso com o Edu também, e chegou no Edu, deu uma dura, porque o Edu caiu no chão, ficou lá se lastimando, fazendo manha. Então esse tipo de jogador é importante, e o Sheik também é outro, ele e o Ralf são dois caras que, se o nego não correr do lado deles, eles mordem a orelha do cara. E isso é mais importante que qualquer outra coisa, viu? Eu sei por experiência própria. Para encerrar o assunto Corinthians, o Cássio saiu do jogo ontem sentindo um problema no quadril. Durante o jogo, né, ele já se queixou de dores e tal. Vai ser reavaliado. O Corinthians joga domingo no Pacaembu contra o Bragantino. E em relação ao Zeca, a diretoria está aí tomando muito cuidado para lá na frente não ter que pagar 50 milhões de reais, né? Não quer correr riscos, então ainda a coisa não foi 100% concretizada, mas o Corinthians e o Zeca já chegaram a um acordo, né? Agora falta resolver aí essa questão, né? Porque parece que o Zeca e o empresário disseram, não, se a gente perder na justiça, a gente se acerta com o Santos, mas qual é o jogador e qual é o empresário que tem 50 milhões no bolso para pagar a multa, né, Zé? Tá meio estranha essa história, não tá, não? Tá estranhíssima, e qual é o clube que tem isso? Ainda mais o Corinthians aí, que tá com um problema sério com a Arena, né? Com o Itaquerão, enfim, vai ter que se virar aí para quitar débitos, e tá certa a diretoria, né? O Santos não é bobo, o Andrés não é bobo, não. Ele vai falar, a hora que tiver tudo preto no branco, nós assina, antes não. Vamos ficar esperando ver o que vai acontecer. Bom, Zé, e hoje tem um jogo... É muito imbróglio, né? Esse negócio de empresário no meio, hoje é um imbróglio desgraçado, né? Não é como antigamente que o cara vinha com o pai e o pai assinava pro filho e vambora, né? Hoje tem muito dinheiro na parada. Antigamente não tinha, era um Marmitex, uma Coca-Cola, né? E tinha que ser Coca-Cola, não tinha Coca-Cola Diet, tinha que ser Coca-Cola, só 8 tubaína, ou gengibirra, e vinha junto pro nego assinar o contrato. Né? Esse é o nosso Zé Boquinha. Zé, e hoje tem um jogo bem legal no Pacaembu, Santos e Nacional do Uruguai, revivendo aí grandes momentos, né, do Santos na década de 60, 70, né, quando jogava com Peñarol, com Uruguai, com Boca, né, um jogo bem assim, com muita história, e hoje a torcida vai cobrar, porque além de ser Libertadores, o Jair Ventura poupou o time domingo, tomou de 3-1 do São Bento na Vila, né, e hoje ele vai colocar em campo, a exceção feita ao Bruno Henrique, né, que ainda não tem condições de jogar, praticamente o que ele tem de melhor. Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota, o Alisson, né, que é o volante ali, Vecchio e Léo Cittadini, mais à frente, Eduardo Sacha Gabigol, né, o Gabriel, e o Rodrigo, o menino Rodrigo, que hoje começa como titular. Esse time aí dá para encarar o Nacional, Zé Boquinha? O que ele tem de melhor não é lá grande coisa, né? A gente já sabe disso há muito tempo, né? O Santos também vive crise financeira, não dá para fazer loucura. Aí depende muito do trabalho dele, né? O Santos investiu no Jair Ventura justamente em função disso, para ver se ele dá liga e faz um time competitivo no Santos. Agora, a torcida não quer saber disso, né? Toma 3 do São Bento, economizou, tudo bem. O jogo não valia nada, tudo bem. Hoje o jogo vale.
Hoje eu quero ver o time jogar e quero ver o time ganhar. E o Santos precisa mais do que nunca de uma vitória, porque começou muito mal o campeonato, né? Começou perdendo lá fora, de um time sem grande expressão, não era um timaço assim, mas... E hoje precisa mostrar alguma coisa. Lembrando que quem fez nome no Nacional de Montevidéu foi o glorioso Manga, né? Você lembra disso? Sim, foi goleiro do Botafogo também, né? Muito tempo, né? Jogou no Inter, no Internacional. Uhum. E o Manga era o goleiro o Manga era o goleiro do Inter naquele título de 76 contra o Corinthians no Beira-Rio, né? Era o Manga, o goleiro do Internacional, né? Jogava demais o Manga, realmente um goleiro que marcou época, né? Não só no futebol brasileiro, mas também jogando fora do Brasil. Então, mas dá para o Santos ganhar hoje, porque também o Nacional já não é aquele também, né, Zé? Vamos combinar, né? O Nacional também não é. É mais aquele na América do Sul, né? Então, os grandes jogadores foram todos embora. Mas não interessa, né? Se é o mais aquele ou não é aquele, a camisa vale a tradição, a chatice de jogar contra time uruguaio, contra time argentino. Ai, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Haja paciência. Futebol, não. No basquete também era assim, cara, vou te contar. Haja paciência, né, Zé? Dá vontade de morder os caras. Você tem que ter um sangue frio danado para não perder. Eles te provocam o tempo inteiro. E uma coisa que eles fazem o tempo inteiro, toda vez que o juiz marca alguma coisa, vamos dizer, do meio do campo, pro lado deles, pro lado da defesa deles, vai 5 ou 6 jogadores em cima do juiz. Às vezes eles não vão falar nada, eles vão perguntar pro juiz: o senhor tá precisando de água, o senhor tá cansado? Mas dá aquela nítida impressão que os caras estão reclamando de tudo. Uhum. E às vezes estão, entendeu? O cara já faz isso por hábito e por tática, isso é um negócio tático. Uhum. Você vai pegando no pé do juiz, vai enchendo o saco do juiz, vai fazendo... e o juiz vai ficando meio, né, a sua mercê, né, vai ficando meio pressionado para apitar o jogo contra o seu time. Pode perceber, principalmente time argentino e uruguai, eles fazem isso, é um vício, eles fazem o tempo todo esse tipo de coisa. Muito bem, Zé. Agora vamos falar de Copa do Brasil. São Paulo ontem, mas não tomou conhecimento do CRB lá em Maceió. 3-0, um jogo bem tranquilo para o time do São Paulo. Marcos Guilherme fez o primeiro. Valdívia, que está começando a jogar bola, está começando a mostrar no São Paulo aquele futebol que ele mostrou no Inter. E o Rodrigo Caio de cabeça. 3-0, e ontem o time foi ainda dirigido pelo André Jardine, né? Ele que foi para Maceió, e depois do jogo ele falou que tipo de equipe, que tipo de elenco ele está entregando para o Aguirre a partir de agora, já que domingo passado ganhou de 3-1 de virada do RB Brasil no Paulista, e ontem marcou 3 gols de novo, ou seja, em 2 jogos, 6 gols marcados e 1 sofrido. O Jardine falou que tipo de São Paulo o Aguirre vai encontrar. Motivado, né? Como com certeza o Aguirre está. A gente tinha essa ideia em conjunto de oportunizar quase todo o grupo, não todo, mas parte do grupo conseguiu jogar nesses 2 jogos. Mostrar cada um o seu potencial, mostrar que o grupo São Paulo é forte. Não é um grupo de um time só, pelo contrário. A gente entende que tem várias alternativas dentro do grupo. E a partir de agora que seja uma competitividade interna grande, cada um busca o seu espaço de uma maneira leal, mas que a gente realmente tem um grupo forte que enxergue condições aí, não só de um time, mas 2 times capazes de levar o São Paulo adiante nas competições. E o São Paulo estava, porque ele disse aí que o Aguirre vai encontrar um time motivado. E estava precisando, né, Zé? Porque o São Paulo, em alguns momentos, se olhava a equipe em campo, contra o Palmeiras, por exemplo, no primeiro tempo, foi de chorar, né? Parecia que os caras tinham comido uma feijoada e entrado no campo, né, Zé? Esse foi o principal motivo daquela primeira frase do Aguirre na entrevista, né? O time tem que se motivar, tem que dar mais do que tem que ter intensidade, tem que ter vontade. Agora, coincidência, né? Ganhou de 3 do RB e de 3 do CRB. É verdade. O próximo jogo vai jogar contra o BR, né? A seleção dos postos de gasolina do BR. Aí quem sabe ganha de 6, né? Essa foi boa, Zé. Agora não disse nada, né? Não disse nada. Disse ganhou de 2 times. Eu vi RB jogar contra a Ponte Preta. Foi o jogo mais lastimável que eu vi. Eu não sei se foi na minha vida, porque eu já vi tanta coisa ruim. Mas há muito tempo eu não vi um jogo tão ruim como aquele.
E cada time conseguia dar 2 passes e perdia o terceiro. O jogo teve 2 chutes a gol e a Ponte Preta conseguiu um 0-0 que não deixou que ela caísse. Então, o RB para mim não diz nada. Time fraquíssimo. CRB também aponta muita coisa, mas é um time mais motivado, deu para ver isso ontem, um time que correu mais, que se entusiasmou mais. E esse menino da Inter, ele precisa dar um toque assim de classe, porque ele é feinho, ele precisa raspar aquele bigodinho, aquela barbichinha de caipira que ele tem, e dar um corte de cabelo assim, um pouco melhor, porque ele vai melhorar, cara, você não tenha dúvida. Porque aí ele vai olhar no espelho e se sentir um pouco melhor, ele vai entrar mais autoconfiante em campo, você não acha? Quem que é esse aí que você tá falando, Zé? Quem é esse jogador? Que fez o gol aí do Internacional. Ah! O Valdívia? Pô, você não gosta do cabelo do Valdívia? É que nem a gente quando acorda, né? Você olha assim no espelho e fala, pelo amor de Deus, que derrocada, né? Que é isso? Você lava o rosto, escova o dente, né? Passa a se sentir melhor, dá uma puxada no cabelo com água e tal. Eu não preciso nem dar muito retoque, aí você já dá uma melhorada. Fala, não tô tão ruim assim, dá pra encarar, né? Bom, São Paulo avançou na Copa do Brasil e o jogo do fim de semana contra o São Caetano, né, que seria no domingo, foi antecipado para sábado, 4 da tarde. Ontem a federação acabou remanejando aí a fase de quartas de final, né, da competição, e eu vou até aproveitar aqui deixa eu só encerrar a Copa do Brasil, eu falo do Campeonato Paulista. O Galo ontem, Zé Boquinha, viveu uma noite de fortes emoções, né, primeiro que foi o jogo no dia seguinte da morte do Bebeto, né, já havia um clima assim de muita comoção no estádio Independência, lá em Minas Gerais. Aí o Atlético recebeu o Figueirense, havia vencido fora de casa por 1-0, e todo mundo imaginando, bom, agora em casa vai atropelar. A sorte do Atlético ontem é que o regulamento mudou, né? Não vale mais aquela história de gol fora de casa, porque no tempo normal o Atlético perdeu por 2-1. Se fosse no regulamento antigo, o Galo estava eliminado, porque o Figueirense fez 2 gols. E o segundo gol do grande Jorge Henrique, Zé, o interminável Jorge Henrique, né? Ele fez o gol da vitória do Figueirense no tempo normal, só que quando foi para a disputa de pênaltis, ele perdeu o primeiro pênalti. Aliás, o Vitor, para variar, né, pegou 2 pênaltis ontem de novo. O Atlético ganhou por 4-2 e passou de fase na Copa do Brasil. É impressionante o que pega de pênalti esse goleiro do Atlético, hein, Zé Boquinha? Faz tempo, né? Deu uma Libertadores pro Galo, pegando pênalti. E importante é que o Atlético não consegue voltar a jogar o futebol que jogou, né? Na época do Cuca, né? Quando foi campeão da Libertadores. É um time meio sofrível, né? Não sei se é um time com jogadores fora de colocação, os jogadores que já estão meio sem aquele tchan de querer jogar no Atlético. É o tipo do time que tem que fazer uma limpeza geral e começar do nada, né? Um time realmente que não tá legal. O time do Atlético não é aquilo que a gente conhece, né? É aquilo que a gente falou do Flamengo, por exemplo. A Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, são times que se identificam mais com a massa e tem que ter um trabalho acima do que jogar futebol bem, né? Você tem que ir aquela história de se jogar na bola, de dividir todas, de jogar forte, de demonstrar disposição dentro do campo, de correr, de lutar. É esse tipo de trabalho que tem que ter feito na cabeça dos jogadores do Atlético. O Atlético voltar a ser um time forte, um time competitivo e com condição aí de brigar por um título brasileiro, um título de Copa do Brasil, enfim. Falta alguma coisa nesse Galo aí. Tem muito boi cansado lá, Zé? Ah, tem, né? Tem uma boiada lá de boi cansado, não tá fácil não. Muito bem, você está acompanhando o Breakfast News aqui na Rádio Futebol Clube. Você nos segue nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Você também acessa no seu tablet, no seu computador, no seu celular, www.radiofutebolclube.com.br. Estamos também
também no TuneIn, através do Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. Aliás, eu quero agradecer aqui o pessoal que nos acompanha pelo TuneIn. Ontem, principalmente no plantão da Champions, uma repercussão muito legal, né, da Rádio Futebol Clube, e nós ficamos muito felizes com isso. Hoje tem mais, hein? Hoje tem plantão da Liga Europa, a partir das 4h45. Vamos acompanhar grandes jogos, inclusive Milan e Arsenal, Borussia Dortmund e Salzburgo. Borussia, que perdeu em casa, vai ter que se virar fora, e você vai acompanhar tudo aqui. Bom, Zé, virando a chavinha para o Campeonato Paulista, o time do Palmeiras está praticamente pronto. E nesse momento, Zé, eu vou escalar aqui para você a equipe que o Roger entende ser a titular do Palmeiras, né? Jailson no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Vitor Luiz, Felipe Melo, seu ídolo, e Bruno Henrique, a dupla de volantes, Lucas Lima, aí Dudu, Borja e William. É mesmo o que o Palmeiras tem de melhor, ou, por exemplo, o Scarpa teria lugar nesse time, Zé? Olha, por enquanto o Scarpa fez uma boa partida contra o Ituano, né? Marcou 2 gols, perdeu 1 gol feito, foi um cara mais objetivo, saiu jogando. Todo jogador precisa de confiança, né? O cara pode ser o Pelé, ele tem que ter a confiança que ele é titular, que ele pode jogar, errar, acertar, que ele vai continuar titular. Isso aí é muito importante. Falando disso, é muito importante esse trabalho do Roger, ele manter um time, manter aquela base que ele fez, e mais importante ainda, ele passar para os reservas, né, principalmente reservas como o Scarpa, que é um cara que veio para jogar, que ele também vai jogar, que ele também é um titular, só que não dá para jogar com 12, que ele tem que esperar o momento dele, e que ele deve aproveitar quando ele entrar em campo. Aí ele passa a contar com um ótimo reserva, para mudar, alternar um jogo, tentar virar um jogo que você esteja perdendo. Esse trabalho do técnico é muito importante. No futebol é um pouco mais difícil, porque você tem muita gente, né? Você tem 11 jogando e mais 11 lá fora desconfiados e tentando puxar a perna de quem está jogando. Mas esse trabalho é importante, é falar, isso aqui são os titulares. Eu me lembro muito bem quando o João Saldanha assumiu a seleção brasileira na eliminatória, ele falou: esses são minhas feras, esses 11 aqui são minhas feras, feras do Saldanha. Isso aí foi muito importante, porque o Brasil vinha oscilando, vinha com problemas sérios, e dali para frente engatou e foi embora, ganhou, e mesmo com o Saldanha teria sido campeão do mundo. Mas o Saldanha, infelizmente, ele partiu para o lado mais político que qualquer outra coisa, e acabou perdendo lugar na seleção brasileira. Eu acho que a definição de técnico é essa aí, é você saber pilotar o que você tem na mão. E principalmente esse detalhe: esses são meus titulares, esses são os caras que vão começar jogando até segunda ordem, até machucar alguém, até alguém tomar um cartão amarelo, ou até alguém não produzir. Tem que ser por aí, cara. Senão você ficar especulando, hoje eu ponho esse, amanhã eu ponho aquele, vai chegar uma hora que você vai ter 40 caras contra você no elenco. Agora, esse time que eu escalei aqui, quer dizer, eu não, né? Que o Roger tem escalado, é o que o Palmeiras tem de melhor no momento, Zé, na sua opinião? Eu acho que é um belo time, é um grande time. O Palmeiras tem reserva para todas as posições. É um time que tem uma fartura muito grande de elenco, mas é o time que vem jogando e vem crescendo, né? Teve um momento meio de apagão aí durante o Campeonato Paulista, mas era quando podia jogar mal, quando podia até perder, que não fazia diferença. Agora não, agora entrou na reta final do campeonato, agora não pode nem empatar mais, tem que ganhar, tem que mostrar isso, e a torcida espera isso, um Palmeiras campeão paulista. Por enquanto é o primeiro passo que a torcida espera. Estava depositando muita fé nisso, pelo elenco que tem. Bom, então a fase de quartas e final ficou assim, ó. Anote aí na sua agenda, meu caro Zé Boquinha. Sábado, 4 da tarde, no Anacleto Campanella, São Caetano e São Paulo. 7 da noite, Novo Horizontino e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, Bragantino e Corinthians no Pacaembu, né? O Bragantino trouxe o jogo para o Pacaembu por causa de dinheiro, evidentemente. E às 7h30 da noite, em Ribeirão Preto, Botafogo e Santos. Terça-feira, aí a semana que vem também mudou, porque na terça o Palmeiras ia jogar no Pacaembu contra o Novo Horizontino. Aí eles alteraram a tabela, aí o São Paulo, que jogaria na quinta, ficou para terça. Então, terça, 9 da noite no Morumbi, São Paulo e São Caetano.
Quarta-feira, 19h30, na Vila, Santos e Botafogo, 21h45, na Arena do Palmeiras. Se o jogo fosse na terça, o Palmeiras não poderia jogar na sua casa por questões contratuais lá, eventos na Arena do Palmeiras. Como o jogo passou para quarta, aí o Verdão vai jogar tranquilamente em casa às 21h45. E na quinta, o Corinthians que jogaria na quarta passou para quinta, quinta-feira que vem, 8 da noite, Corinthians e Bragantino no Pacaembu. Os grandes passam, Zé? Ou algum deles corre risco aí de ficar fora das semifinais? Eu acho que em 2 jogos dificilmente vai dar zebra, né? Se fosse um jogo só é perigosíssimo, né? Um jogo só é complicado porque é aquela história, né? O time pequeno se fecha, faz um contra-ataque e pode alterar toda a história. Agora, no mata-mata, 2 jogos, todos os grandes são favoritos, não tem a menor dúvida. É um detalhe aí de organização, né? Quanto que nossas federações, confederações, vão ter gente com sensibilidade e inteligente para dirigir, né? Acho que é impossível, né? Porque o país carece disso, né? O país inteiro. Porque toda hora muda, né? E que coisa brava, né? O Bragantino leva o jogo para o Pacaembu. Isso tem que ser constado antes do campeonato começar, um regulamento. Ninguém pode vender mando de jogo. O cara tem que mandar na sua casa. Não interessa, aí não vai crítica a ninguém. O Bragantino está fazendo a parte melhor dele, ele vai encher o Pacaembu e vai ganhar uma nota 5 vezes maior do que ele ganharia lá em Bragança. Mas campeonato é campeonato, né? Disputa é disputa, né? Você está dando uma vantagem para o seu adversário, que os outros não vão ter. Então isso aí tem que constar na primeira ata, na primeira reunião do campeonato tem que constar. É proibido a mudança de jogo. A gente está vendo aí jogos que estão jogados no norte, quando devia ser no Maracanã. Isso tem que acabar no futebol brasileiro. Isso coisa aí enche, irrita, porque irrita o torcedor do time. Imagine a gente que não é torcedor, que já está irritado com isso há muito tempo. Tudo bem que o esporte está deficitário, os times estão precisando de dinheiro, mas e daí? Você tem que pôr a competitividade à frente de tudo, né? A disputa do campeonato e a tentativa de você fazer o melhor. É por aí, cara. Tem que acabar com isso. E muda tudo de novo, né? Saiu uma tabela, agora é outra tabela. Daqui a pouco alguém fala, mas aqui tem um negócio errado, não pode ser 7h30 o jogo, tem que ser às 10, porque a televisão exige. Isso tudo tem que ser visto antes. Antes de você soltar a tabela, você tem que discutir todos os detalhes. Tem que ter alguém que pegue uma lista, sabe aquele negócio que você vai levantar voo antes de você faz o checklist, né? Sim, sim. O flap tá bom, Uhum. acionado, o motor da direita tá funcionando, já ligou o pisca-pisca, o alerta. Tem que ter um negócio desse, o cara bolar, ficar uma semana antes do campeonato começar, isso aí, bolando todos os problemas que podem advir durante o campeonato e fazer um regulamento que não vai ser perfeito nunca, porque vai acontecer alguma coisa que você não espera. Isso sempre tem o improvável. Mas perto do perfeito, para você não ter que se recorrer a isso aí de novo, né? Mudar tudo de novo. É de lascar isso, viu? Bom, alguns detalhes em relação a isso que você falou, Zé. O primeiro, normalmente, regulamento de campeonato paulista, isso desde a época do Fará, é um prato pronto, né? Os clubes vão lá na federação só para assinar o que a federação decidiu, né? O cara chega lá, o campeonato é esse, assim, os clubes também, tá tudo certo, o que eu quero é meu dinheiro aqui da televisão, meu dinheiro de... não estão nem aí. Aí depois que acontece, por exemplo, o presidente do Palmeiras estava reclamando ontem, só que ele mesmo depois reconheceu, é um erro porque nós assinamos o regulamento assim, então no ano que vem eu vou brigar para mudar. Tomara que brigue mesmo, que eu também sou contra. Eu acho que o Bragantino tinha que jogar em Bragança, como no ano passado o Linense tinha que jogar em Lins, com São Paulo, e trouxe o jogo aqui pro Morumbi. Enfim, esse é o primeiro aspecto. O segundo, Zé, é que, queremos jogar no Pacaembu. Ótimo. Pega um telefone e liga. Alô, prefeitura, é o seguinte, tem algum evento aí no Pacaembu domingo, tal horário, ou nas proximidades, tal? Não tem? Podemos usar? Podemos. Mas não, nem isso eles fizeram. Eles marcaram o jogo, sendo que vai haver um evento, né, de corrida, tal, ali nas proximidades do Pacaembu, e isso já tinha sido marcado há muito tempo atrás. Quer dizer, aí eles marcam o jogo, aí precisa a polícia militar ligar, não dá porque vai ter um evento lá, bababá, e aí tem que mudar tudo de novo, quer dizer, nem esse trabalho eles têm, né, Zé?
É por isso que eu estou dizendo, tem que ter um checklist, né? Porque isso acontece todo ano. Todo ano tem alguma coisa, né? Então você tem que ter checklist, é isso que eu falei. Tem que ter lá um item, vamos checar com a polícia se não tem nenhum problema fazer o jogo essa hora. Vamos checar com a prefeitura se não tem nenhum evento. Isso tudo tem que estar numa lista que você vai usar todo ano, a toda hora. E nem isso eles conseguem fazer, eles têm competência e sensibilidade para fazer. Você pode esperar o quê, né? Esperar o que acontece com o futebol brasileiro, né? Se o presidente botar a unha fora do país, o cara, se não conseguir arrancar a unha, puxa ele pelo pé para fora. E ele não volta mais. Esse é o futebol brasileiro. É bem isso mesmo, né, Zé? Então tá bom. Ele não pode acompanhar nada, ele não pode ir para a Rússia, para sorteio, ele não pode, nem aqui na América do Sul, pode ir para o sorteio da Comebol, representando o Brasil. Isso é uma vergonha terrível, né? Tenha dó, pô. Zé, eu vou mais além. Continua presidente, né? E continua sendo o cara que dá as cartas. Zé, isso é que é pior, entendeu? Eu vou mais O além. cara já está sob júdice, já foi provado. E o cara continua mandando. Você quer o quê? Você continua com a raposa tomando conta do galinheiro? Vai fazer o quê, cara? Eu vou mais além, Zé. Ele não pode nem atravessar a ponte da amizade para fazer umas comprinhas ali na Cidade Eulândia. Nem isso ele pode fazer. Então tá bom. Olha, eu lembro o nosso ouvinte que a qualquer momento na programação tem o Click Time, atualizando as principais informações do esporte. Às 4:30 da tarde tem o Plantão da Liga Europa, acompanhando simultaneamente esses jogos aqui, ó. Lyon e CSKA Moscou, Salzburg e Borussia Dortmund e principalmente Arsenal e Milan. 3 grandes jogos com informação, com opinião, com curiosidades, com detalhes, daquele jeito que você já vai se acostumando a curtir aqui na Rádio Futebol Clube. Zé, um grande abraço e até daqui a pouco no nosso almoço, tá certo ou não? Valeu, tá marcadinho, hein? Tamo nós. Então tá bom. Tamo nós, um grande abraço, bom dia para todos. Muito bem, estamos encerrando esta edição do Breakfast News. Mas você fique ligado que a qualquer momento tem o Click Time na Rádio Futebol Clube. E eu repito, às 4:30 da tarde, o Plantão da Liga Europa. Rádio Futebol Clube. Aqui somos apaixonados por esportes.